Olá, pessoal! Mais uma aula aqui na nossa semana da DBT e hoje, finalmente, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o atendimento individual, como ele acontece, como é cada fase desse tratamento, né? Porque a Marcia, ela separou assim em fases, então, o que a gente trabalha em cada fase e como é feito esse processo. Vamos começar. Bom, então eu quis aqui trazer uma introdução para vocês, né? Que relembrar algo que eu acredito que vocês já tenham visto nas outras aulas. Que dentro da DBT nós trabalhamos com o atendimento individual, né? Que é a nossa aula de hoje, com treinamento de habilidades, o coach telefônico e a consultoria entre terapeutas DBT. O coach telefônico é uma modalidade que também está dentro do atendimento individual. É algo que lá no pré-tratamento, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você já vai combinar com o seu paciente, tá? O coach telefônico, ele acontece semanalmente, né? Depois da sessão aí, um dia e horário que você combina com o paciente e tem duração de no máximo 15 minutos. Se for alguma coisa que ultrapasse esses 15 minutos, se alguma coisa ativou o paciente, a gente adianta a sessão, porque o objetivo do coach telefônico não é ser uma sessão ali por telefone, tá? Então é importante a gente ter essa noção da duração do coach telefônico, que aí é de 15 minutinhos. E uma das dúvidas que às vezes surgem quando a gente fala do coach telefônico é: ele é cobrado à parte? Como que faz? Assim, já vi bastante gente com essas dúvidas, assim, então também resolvi deixar isso claro para vocês, que assim, na verdade, como profissionais autônomos, a gente pode praticar o preço, fazer como a gente quiser, não tem uma regra, em termos aí de conselhos federais, regionais, não tem nada que fale sobre isso, então, em tese, se você achar que deve cobrar, você deve cobrar. Mas, na maioria dos casos, o que os terapeutas DBT fazem é, dentro do preço final, você já considera que você vai ter 15 minutos na sua semana ali extra para aquele paciente, seja por mensagens, né? Hoje em dia com o WhatsApp a gente também consegue fazer um coach telefônico por mensagens, por áudio, não necessariamente por ligação. E aí vai depender também um pouquinho do estilo de cada paciente. A DBT ela é sustentada por 3 eixos, que é a aceitação, mudança e a dialética. Também acho que vocês já ouviram sobre esses conceitos em aulas anteriores, e só aqui relembrando os 3 eixos que a DBT trabalha. Bom, sempre quando eu falo de aceitação, eu gosto de reafirmar que aceitar não é concordar com uma situação ou se entregar para ela, né? Aceitar é parar de lutar contra a realidade, é saber que fatos são fatos e a não aceitação não leva a mudança de realidade também. Eu não gostar daquela situação, eu não concordar com aquela situação, não muda ela. E dentro da DBT, a gente entende que a mudança só pode acontecer quando a aceitação também acontece, né? E é isso, eu acho que é basicamente mostrar para o nosso paciente que aceitar não é concordar e rejeitar a realidade não a modifica. Então, por isso, a gente vai trabalhando com esse pilar muito grande da aceitação para que a mudança aconteça. Bom, no pré-tratamento, como o nome nos diz, é um pré-tratamento. O seu paciente ainda não está em tratamento, né? São aquelas consultas iniciais que a gente faz para conhecer a demanda, conhecer o paciente, como você também faz em outra abordagem. Só que ele já tem algumas características específicas para começar a entrar nesse mundo da DBT. Então, naquele momento, você não tem um paciente, você tem um possível paciente e também aquele paciente pode escolher se ele quer te ter como terapeuta, se ele quer trabalhar mediante aquela abordagem. O que geralmente acontece, assim, na prática, os pacientes, eles vão vir com uma história de muito sofrimento, muita invalidação e de muitas tentativas de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de tratamentos alternativos, de muitas coisas. Então, é bem comum que eles venham com uma desesperança, que eles venham falando que você, assim, é a última salvação, que depois daquilo, se não der certo, ele, né, vai se matar mesmo, que ele não sabe o que fazer.
que ele não vai saber para onde ir. É bem comum os pacientes em pré-tratamento chegarem com essas características. E por isso é importante a gente firmar esse contrato. Acolher, falar para eles que a gente entende, que a gente pode imaginar quão frustrante foi buscar ajuda por muitos anos, a vida inteira, passar por vários psicólogos, psiquiatras e não ver melhora ou ver pouca melhora. A gente acolhe isso, mas a gente também enfatiza que é um tratamento diferente, que é um novo profissional, que é um novo olhar para aquele paciente, sabe? E aí eu gosto de trazer novamente algo que eu já falei em outras aulas, sobre as evidências que a DBT tem. Quando a gente fala sobre evidência, a gente não está prometendo nada para o nosso paciente, até porque a gente também depende dele, a gente deixa isso muito claro. A gente vai dar o nosso melhor, mas a gente também precisa que ele dê o melhor dele. E aí, assim, com o melhor de ambos, a gente pode chegar num resultado bem satisfatório. Então, a gente pode falar sobre probabilidades, assim mesmo, do tratamento, né? Isso geralmente instaura esperança. Geralmente, como eles também nunca fizeram dentro dessa abordagem, eles acabam vendo assim como uma possibilidade mesmo de tentar. E aí, falando em tentar, nesse contrato, a gente deixa claro que o tratamento é de no mínimo 1 ano. Essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara para o paciente, que ele vai estar ali com você semanalmente por no mínimo 1 ano, tá? Primeira parte. E se ele aceita, né? Se ele aceita ficar esse 1 ano, e dentro desse 1 ano, ele tem que se comprometer com você, que ele não vai tentar nada contra a vida dele. E a gente usa bastante a comunicação irreverente também, vocês vão vendo quando a gente passando pelas estratégias, ferramentas aí da DBT, que a comunicação irreverente, ela tá bem presente. Então, pode usar a comunicação irreverente essa hora, falar assim, olha, eu estou disposto a te ajudar, eu acho que a DBT pode dar as ferramentas, as habilidades que você precisa para todas essas queixas que você me trouxe, porém, eu preciso que você se comprometa a estar aqui comigo semanalmente por 1 ano. E sem tentativas de suicídio, porque assim, se você estiver morto, não tem como eu te ajudar. Uma pessoa morta, ela não tem como buscar uma vida que vale a pena ser vivida. Ela não tem como encontrar os valores dela, não tem como fazer metas terapêuticas. Né? Então a gente faz esse contrato aí com o paciente, que ele tem que estar disposto a estar 1 ano, de fato, tentando entregue a DBT aos princípios dela e afins. Bom, nessa fase a gente fala sobre esses pressupostos da DBT, não vou trazer hoje para vocês todos, mas, por exemplo, a gente tem um dos pressupostos as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, de acordo com as causas que ocorreram até esse momento para os seus comportamentos. As pessoas querem melhorar. A característica comum de todas as pessoas é querer melhorar as suas vidas. Uma característica comum de todas as pessoas é que elas querem ser felizes. As pessoas precisam fazer melhor, se esforçar mais e ter mais motivação para mudar. O fato de alguém estar fazendo o melhor que pode e que quer melhorar ainda mais não significa que isso seja suficiente para solucionar o problema. As pessoas talvez não tenham causado todos os seus problemas, mas elas têm de solucioná-los de qualquer maneira, mudando suas próprias respostas comportamentais e alterando seu ambiente para que as vidas mudem. Alguns aí dos pressupostos mais conhecidos que a gente fala, então que é isso, que todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, embora a gente pode melhorar esse melhor, que não importa quem causou o problema, a gente entende que o paciente muitas vezes não causou muitos problemas que o levaram a estar ali, mas ele é o responsável por resolver. E eu acho que assim, quando a gente lê esses pressupostos, assim, é muito chocante no começo para eles. Como assim, né? Eu estou fazendo o meu melhor? Como aquela pessoa ali, minha mãe ou qualquer outra pessoa que ele vai levar ali na terapia, tá fazendo o melhor dela, né? Às vezes é difícil até pra gente internalizar isso, que as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Então, eu acho que a gente, enquanto terapeuta DBT, se aproximando da teoria, ler sobre esses pressupostos e refletir também sobre a nossa vida. Eu acho que é uma dica. Assim, porque daí fica mais uma conversa dentro mesmo da terapia quando a gente lê. Geralmente eu até peço para o paciente ler os pressupostos e a gente vai discutindo juntos ali. Eu acho que isso é uma maneira legal, mais didática, assim, de estar fazendo essa parte, né? A gente começa também conversando sobre os objetivos da terapia, então qual é a expectativa daquele paciente,
se é muito irreal, porque eles também passam muito assim, né, de uma coisa muito desmotivada, que não queria estar ali, mas depois se animam e pode também ter uma expectativa irreal. Enfim, a gente já começa a traçar mais ou menos os objetivos da terapia na fase do pré-tratamento. E psicoeducação, tanto do transtorno, no caso da personalidade borderline, né, que é a grande maioria dos casos que a gente vai atender por ser uma teoria padrão ouro para eles, e da teoria biosocial. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que assim, o vínculo é o ponto central na DBT. Na verdade, o vínculo, ele também é muito importante em outras abordagens, né, acho que a gente nem é discutível isso. Porém, eu acho que na DBT ele tem um papel diferente, um papel mais central entre terapeuta e entre o paciente. Por isso, uma das coisas assim que a gente pode fazer nesse pré-tratamento é também falar para o paciente que você pode falhar a qualquer momento, que você vai dar o seu melhor, mas não significa que esse seu melhor vai ser suficiente, que você pode falhar, porque a relação de vocês é como uma relação também, qualquer que ele experiencie lá fora. Então, pode ser que você se atrase um dia, e isso não é nada contra o seu paciente, não é nada que ele fez ou falou na outra sessão, é porque você se atrasou. Pode ser que você converse com o seu paciente, sei lá, que você vai tirar férias, que você pode ter um imprevisto, vai faltar isso, e aí ele vai ter esperado aquela semana inteira, por exemplo, para ter a sessão, porque aconteceu alguma coisa que ele queria muito te contar, e bem naquela semana você teve um imprevisto com seu filho, ou da sua saúde, ou aconteceu alguma coisa com seu companheiro, que você precisou estar lá, sabe? Então, é mostrar desde o começo para esse paciente que falhas podem acontecer, que você pode errar, faltar, se atrasar, porque você também é humano, porque você também está lá para ser melhor, para fazer mais e melhor por ele e afins. Então, acho que trazer também essa humanização, vocês vão ver ao longo do curso como a autorrevelação, ela é uma parte importante dentro do vínculo, da terapia e afins. Justamente porque quando o terapeuta faz uma revelação de algo relevante ali e ele mostrar a vulnerabilidade dele para o paciente, ele está mostrando a vulnerabilidade dele, mostrando que ele também teve um problema, que ele também passou por algo parecido ou com uma dor muito grande. Isso, além de humanizar o terapeuta, fortalece vínculo. Então, para vocês terem essa noção de como esse vínculo ele precisa ser fortalecido e a gente se humanizar. Muitas vezes a gente já chegar com essa postura para o nosso paciente pode ajudar num primeiro momento. Bom, e aí, lembrando também que no pré-tratamento, gente, quando conversa sobre quando vai ser a sessão, o tempo de duração das sessões semanais, valores, questão de faltas, coach telefônico, né? Como vai ser feito. Coloca ali toda aquela questão do contrato também, como qualquer outra abordagem. Mas por que é muito, muito, muito importante a gente deixar isso muito claro na DBT? Porque são pacientes que podem demandar muito. São pacientes que coach telefônico de 15 minutos, eles podem pensar que pode mandar um áudio de 20, por exemplo, que podem estar sempre adiantando a sessão, porque você vai estar ali sempre disponível para uma crise, ou mesmo a questão das faltas, né? Podem faltar muito e afins. Então, a gente deixa muito claro isso e tende a não flexibilizar muito. Claro que depende de cada paciente, depende de cada situação. Às vezes o paciente conseguiu um emprego, mudou o horário de emprego e nesse período de adaptação, cada semana é um horário da sessão. Não estamos falando nesse caso, estamos falando que no geral a gente tenta deixar essas regras muito claras e seguir com elas até o final do tratamento, porque isso também faz parte do tratamento, que é dar o limite ao outro, né? Cumprir com os nossos combinados, com os nossos horários, né? Com o que a gente combinou de estar aqui e afins. Então, é uma das coisas que a gente faz lá já no pré-tratamento, todas essas questões, tá? Com horário, faltas e afins. Bom, quando a gente vai aqui para o estágio 1, então o paciente aceitou ficar esse 1 ano, né, sem os comportamentos suicidas, que possam colocar a vida dele em risco, sabe que é no mínimo 1 ano que ele vai ficar ali com você. Então, ele aceitou e você também o aceitou como paciente, vocês já começam a trabalhar juntos. E a primeira coisa que a gente faz, a gente aborda os comportamentos suicidas e autolesivos, fazendo um plano de segurança com o paciente. Não é o objetivo da nossa aula
né, se aprofundar muito ao plano de segurança, mas trouxe aqui algumas características que vocês podem colocar num plano de segurança, por exemplo. Quais habilidades ele já aprendeu ali no treinamento de habilidades, assim que ele pode estar utilizando, por exemplo. Se tem alguma habilidade que ele já aprendeu que ele pode estar utilizando ou que você vai ensinar para um momento de crise. Então, quais são essas habilidades? Quem ele pode ligar para o acalmar, para conversar, distrair? O que ele pode fazer no momento? Então, por exemplo, ele pode, quando ele está numa crise muito grande e deu vontade de se cortar, de se matar, de fazer qualquer coisa, ele pode fazer uma atividade física muito intensa, por exemplo, correr, né, lá no bairro, etc. É uma coisa, eu lembrei disso porque é uma coisa que geralmente funciona, essa atividade física é intensa, mas pode ser outra coisa aí que faça sentido para o paciente, né? O que ele pode deixar de difícil acesso para ele? Então, por exemplo, remédio, ele vai sempre deixar numa caixinha com uma chave, quem vai ter essa chave é a mãe, por exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer, coisas que valem a pena viver. Então, colocar naquele plano para que toda vez que ele pense, ele lembre que há coisas que ele quer realizar, há coisas que ele gosta de fazer, há sensações que ele gosta de experienciar. Então, aquilo são os motivos que fazem com que ele queira viver, que ele queira ter uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, outras coisas também que a gente pode colocar nesse plano de segurança, mas na verdade a gente dá habilidades para esse paciente o que fazer ali na crise. E aí tem o seu telefone também, tem os telefones de emergência, ali da cidade dele, tem o seu telefone de psiquiatra, telefone de outro membro da família que pode chegar rápido até ele. Então, a gente monta esse plano de segurança, assim, com detalhes, pensando em tudo. E tão importante quanto montar o nosso plano de segurança com esse paciente, também é importante que a gente investigue as tentativas anteriores de suicídio. Não tenha medo de perguntar ao seu paciente se ele já tentou se matar, como ele tentou, o que estava passando na cabeça dele naquele momento, o que tinha acontecido naquele dia, qual foi a sensação quando ele não conseguiu, o que aconteceu depois que ele não conseguiu. Como ele bolou esse plano? Foi ali na hora, com o que tinha na cozinha, ou ele já tinha pensado nisso antes? O que ele pesquisou na internet? É com os mínimos detalhes que você aborda uma crise suicida anterior, ou as crises suicidas anteriores. Quais foram todas as tentativas que ele já teve? Porque é uma forma até da gente prever. Então, quando a gente faz no plano de segurança, é como eu falei para vocês, por exemplo, o paciente vai falar: olha, da última vez eu tentei me matar por remédio. Então tá, então como a gente já sabe que remédio é uma das coisas, aí teve uma das suas tentativas, o que a gente vai fazer para deixar ele longe? Ou ele fala para você, olha, foi por enforcamento, por exemplo. E onde você conseguiu esse material? Entendeu? Por quê? Porque aí a gente no plano a gente dificulta isso para o paciente junto com ele. Na hora ali de uma crise dessa, é a impulsividade que vai falar mais alto, né? É a impulsividade. A gente precisa ganhar tempo. A gente precisa ganhar tempo. O paciente precisa ganhar tempo ali para que ele consiga fazer habilidades, ligar para pessoas e sair minimamente daquela crise. Então, se tudo estiver longe, se tudo for mais difícil para ele acessar, a gente ganha tempo ali com uma impulsividade do que tá algo escancarado na frente dele. Então, são essas coisas que a gente vai montando e conversando com o paciente. Além disso, a gente também trabalha, né, os comportamentos que interferem na terapia, como, por exemplo, faltas, hostilidade, não cumprir os combinados prévios e afins. Então, se esse paciente já está faltando, por exemplo, a gente vai abordar isso. Se teve alguma coisa ali no vínculo que você sentiu, que não foi tão legal, o jeito que ele falou para você, ou mesmo depois de você falar algo, você sentiu uma hostilidade do paciente, que ele mudou, também é nessa fase que a gente vai colocando esses pingos nos is aí, né, cumprir com combinados prévios. Uma coisa interessante da DBT é que ela tem a mesma regra para o treinamento de habilidades e para a terapia individual, que 4 faltas seguidas o paciente está fora, tá? Então, a gente também deixa isso claro lá no pré-tratamento. Novamente, casos e casos. Vai ter casos que às vezes aconteceu alguma coisa típica aí na vida do seu paciente e ele, né, não conseguiu vir, mas te avisou e etc. A gente tá falando de faltas mesmo, porque assim, você sentiu que o paciente, né, não engajou ali, não tá engajando, você tentou ver isso em alguma outra sessão, manejar toda essa questão das faltas e ainda não adiantou, faltou 4 vezes o desligamento. Bom, além disso, a gente também trabalha no estágio 1
comportamentos que atrapalham de forma severa a qualidade de vida desse paciente. Então, por exemplo, esse paciente, ele tem comportamentos muito impulsivos em algumas situações, e isso o coloca em risco. Risco de perder o emprego, risco de arrumar brigas, por exemplo. Então, a gente também trabalha tudo isso. Por quê? Pensa que esse paciente, por conta da impulsividade dele, vai separar do marido, da esposa, vai perder esse emprego, vai sempre entrar em uma briga por todo lugar que ele for. Isso vai desencadear mais crises nele, né? Ficar sem emprego, ficar sem mulher, arrumar esse tanto de briga, vai reforçar ainda mais tudo que ele acha dele, do mundo, das pessoas. Não vai estar ajudando a gente ali na terapia. Então, a gente também maneja esses comportamentos antecipando algumas situações, mediante aquilo, claro, que o paciente já vai te trazendo o que está acontecendo ali. Bom, é importante que vocês entendam que a gente só passa para o estágio 2 do tratamento quando a crise suicida e os comportamentos autodestrutíveis tiverem passado. Então, por isso, pode ser que alguns pacientes vão evoluir muito bem nessa fase, tá? Mas pode ser que tem pacientes que vão estar ali por mais tempo, porque só quando tiver passado essa crise suicida que a gente vai para o estágio 2. Lembrando que até mesmo os pensamentos suicidas contam. Então, vamos dizer que o seu paciente, ele nunca teve comportamentos propriamente ditos, assim, autolesivos, autodestrutivos, não tem nenhum plano, mas ele te fala que ele pensa de uma forma recorrente da morte, que ele não quer acordar, que ele achava que era melhor morrer mesmo, que aquele pensamento está sempre rondando a cabeça dele. A gente também precisa trabalhar esses pensamentos e eles também precisam ser eliminados para que a gente vá para o estágio 2. No caso dos pensamentos, a gente trabalha com modificação cognitiva e com análise em cadeia, tá? Então, pensamentos suicidas também não devem estar presentes no estágio 1. Uma coisa que muitos terapeutas, né, quando a gente está começando a estudar, entender mais a DBT, que é assim, que acham muito frustrante, que é assim, qualquer momento do tratamento a gente volta ao estágio 1. Então, pode ser que você estava lá no estágio 2, no 3 já, fazendo um trabalho super legal, fluindo, e o paciente tem uma crise. E aí você volta para o estágio 1. Ou ele vai chegar para você numa sessão e falar que aqueles pensamentos de morte voltaram todos, ainda piores, você volta para o estágio 1, tá? Uma coisa importante, né, que a gente falou aqui sobre plano de segurança, sobre todas essas coisas que a gente investiga, as crises suicidas aí do paciente, a gente faz isso em qualquer período da vida dele. E se a última tentativa foi no último ano, a gente sempre faz um plano de segurança. Então, por exemplo, o paciente fala para você, a minha última crise suicida foi há 10 meses. Muitos terapeutas podem pensar, olha, tranquilo, foi há 10 meses, eu tô aqui avaliando, no momento ele não tem nenhum plano, no momento ele não tá com esses pensamentos recorrentes, mas ainda assim, faça o plano de segurança, ainda assim, investigue isso na sessão, toda a sessão, tá? Então, quando o paciente fala, olha, minha última foi, sei lá, há 5 anos, há 3 anos já é um pouco diferente, se não tiver presente no momento, tá? Mas nos últimos 12 meses a gente ainda fica muito atento, a gente ainda faz plano de segurança, a gente ainda investiga aquilo mais a fundo, para ver se não tem nenhum resquício ali mesmo. Bom, além disso, como a gente já colocou aqui, o vínculo ele é muito importante em DBT. E durante esse estágio 1, é o momento onde esse vínculo ele vai se fortalecer ainda mais, né? O paciente precisa e começa a ver esse terapeuta como um apoio seguro, como um ambiente validante mesmo. Então, a questão do vínculo, vocês vão ver que deve ir se fortalecendo durante todo esse estágio que a gente vai trabalhando com o nosso paciente. A motivação para o trabalho terapêutico também é realizado nessa fase. Como também mencionado, muitos pacientes chegam super com desesperança, falando que aquela é a última tentativa, mas que nem assim está acreditando muito. Então, o nosso trabalho também o tempo todo é motivar, é reforçar o que é para ser reforçado, é validar o que pode ser validado, é ser acolhedor também nos momentos que isso é necessário. Então, aumentar a motivação do paciente é sinalizar que ele está fazendo um bom trabalho, que você está vendo que ele está fazendo um bom trabalho e super reforçar quando ele tem um comportamento, usa uma habilidade, por exemplo, quando ele fala, olha, eu estava ali numa situação de uma briga com a minha amiga e eu lembrei daquela habilidade que a gente combinou, lembrei daquilo que você me falou e aí
a briga nem foi para frente. A gente reforça isso. Tudo isso aumenta a motivação. Bom, e aí quando a gente consegue, né, passar por todo esse estágio 1 com sucesso, a gente entra no estágio 2 da DBT. Bom, o que a marcha traz pra gente é que a grande maioria dos pacientes, com personalidade borderline, que vão estar dentro do tratamento DBT, eles também apresentam estresse pós-traumático. Eu acho que o dado é 75%, é um dado assim super alto. E é nesse estágio que a gente vai começar a tratar esse estresse pós-traumático através da exposição. É bem difícil para o paciente, muitas vezes, a gente tem que ter certeza que ele está bem estabilizado das crises suicidas para, por exemplo, fazer esse tipo de exposição, tá? Porque senão pode piorar o paciente, por exemplo, se a gente não tem essa certeza, por isso é muito importante fazer isso no estágio 1. Algumas exposições podem mexer, ativar muito o paciente, então se a gente não tirar ele até desses pensamentos, por isso é tão importante dos pensamentos, a gente está piorando ali. Então é o momento certo mesmo de começar a trabalhar esse estresse pós-traumático através da exposição, né, que está dentro aí do protocolo da DBT para essa comorbidade. Além disso, pode ter outras comorbidades aí, então esse paciente pode ter uma depressão, uma ansiedade, outros transtornos mesmo que a gente aplica um protocolo de tratamento. Lembrando que a única coisa que faz com que você não comece pelo transtorno de personalidade borderline, um tratamento de DBT, é a anorexia. Porque a anorexia é um transtorno psiquiátrico com risco à saúde, com risco à vida. Então, a gente, nesses casos, começaria tratando a anorexia, depois o borderline. Mas em casos, por exemplo, que o paciente está com uma depressão, pontuando muito alto, muito grave, você começa pelo borderline. Porque o que os estudos nos mostram que conforme a gente vai trabalhando com o paciente, né, essas questões relacionadas ao transtorno de personalidade borderline, a depressão ela vai também melhorando, aquele nível vai baixando. Mesma coisa a ansiedade. Quando a gente tem uso e abuso de drogas, por exemplo, é em conjunto, porque, enfim, né, o paciente precisa estar sóbrio e afins, então é um tratamento conjunto. Mas na grande maioria dos transtornos, a gente sempre começa pelo borderline, porque as outras comorbidades elas tendem a melhorar. E aí a gente aprofunda mesmo, né, essa outra comorbidade quando a gente chega aqui no estágio 2. E aí, como eu falei, nessa fase trabalhamos basicamente exposição, aproximando o paciente da emoção, ou se for outro transtorno, algum protocolo que seja sustentado empiricamente para ele. Bom, aí a gente chega no estágio da DBT, e a Marcia, ela coloca uma listinha de coisas, né, que a gente pode trabalhar com o paciente. A título de curiosidade, assim, para vocês saberem mesmo, alguns terapeutas da DBT, eles fazem até o estágio 2. Quando chega aqui no estágio 3, eles já encaminham o paciente para outro terapeuta, para tratar mesmo essas questões do dia a dia com outro terapeuta. Então, alguns fazem esse estilo de trabalho e outros vão com o paciente até o final. No livro da Marcia, quando ela chega no estágio 2, ela nos fala que o estágio 2 é mesmo problemas na vida. Então, são os transtornos mentais de gravidade leve, dificuldade em estabelecer ou atingir alguma meta de vida relacionada a estudo, relacionada a trabalho, dificuldade na solução de problemas, isso é uma coisa bem comum, né? Muitas vezes esses pacientes não têm repertório, não têm mesmo habilidades para colocar os prós e contras de uma decisão mesmo, até às vezes de uma decisão simples. E aí nessa fase, que ele já não está em risco iminente de morte, que a gente já conseguiu trabalhar algumas habilidades e de alguma forma estabilizar um pouco aquela emoção, regular a emoção, a gente entra nisso. Baixa autoestima, baixa autoeficácia, mal-estar nos relacionamentos, então saber como começar ou terminar relações também é muito comum que esses pacientes tenham relações abusivas, assim, com a família, de amizades, com companheiros. Então também esse é o momento da gente trabalhar, avaliar tudo isso. E aí também uma desregulação emocional leve. É importante a gente pensar que a desregulação emocional, ela é uma característica de todos nós. Então, não é que o seu paciente nunca mais vai desregular na vida. Não. Mas é que a gente pode trabalhar algo que ficou, algum resíduo, e que aparece de uma forma leve, mas que atrapalha a qualidade de vida e as relações daquele paciente.
Então, ou seja, nessa fase, ele começa a generalizar as habilidades dele aprendidas e também aprender outras coisas do dia a dia, mesmo que não foram ensinadas antes, que não foram olhadas antes. Bom, e aí no último estágio, a gente continua trabalhando a generalização das habilidades aprendidas, durante todo o processo. E aí a gente vai começar a ver que aqueles objetivos iniciais que a gente traçou ainda ali no pré-tratamento, eles estão sendo contemplados. O que a Marcia coloca aqui no estágio 4 do que a gente pode trabalhar com esses pacientes? Ela fala muito sobre o desejo por realização espiritual, direção espiritual, desejo por experiências para ver a realidade como ela é. Podemos trabalhar o tédio e questões relacionadas ao término da vida. Na verdade, são umas questões mais assim, sobre incompletude da vida, que a gente pode vir a trabalhar com o nosso paciente aí no estágio 4, né? O que acontece? O paciente com a personalidade borderline, um dos critérios para você preencher o transtorno, segundo o DSM, é o vazio crônico. Então, a Marcia pensou até nisso dentro do tratamento, até por conhecer muito bem, né, como é sentir esse vazio. E ela percebeu que a questão espiritual, religiosa, pode ajudar esse paciente com a questão do vazio crônico. Então, a gente pode trabalhar com o paciente, aproximar ele desse valor, se assim for um desejo dele. Sei que é muito estranho pensar em trabalhar essa questão espiritual, religiosa, muito diretamente com o nosso paciente no consultório, né? E talvez até incentivar isso, porque a Marcia ela fala sobre essa importância, sobre esse incentivo de alguma forma mesmo. Então, para a gente é muito estranho, assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso assim com o meu paciente tão diretamente, assim? E não é um direcionamento de tipo, vá para essa religião, vá para essa igreja, vá para esse centro. Não é isso. É perceber se o paciente tem essa vontade, tem esse desejo, se faz sentido para ele, porque tem pacientes que não vão querer, porque não faz sentido para eles, né? Então a gente não vai trabalhar essa questão. Mas se o paciente quiser, se for um valor para ele, é uma coisa que a gente pode trabalhar. A gente também trabalha recaídas, assim, é importante a gente sinalizar para o paciente todo o tempo que ele consegue sem a gente, que ele já passou por muita coisa sozinho, que agora ele tem as habilidades, sabe? Porque o que acontece também é que muitas vezes eles atribuem o sucesso ao vínculo, às sessões semanais, e a gente reforça que não, que ele fez um bom trabalho fora dali, que as sessões, claro que ajudaram, mas ele vai continuar, né, nesse processo, vai continuar tendo bons resultados, mesmo sem as sessões, mesmo sem o nosso apoio ali semanal. Claro que a gente vai espaçando as sessões, como a gente faz em qualquer outro processo, né? Não é assim semanalmente, depois nunca mais te vejo, mas a gente vai trabalhando essa autoterapêutica, essas possíveis recaídas, porque também não é incomum, como também em outros processos terapêuticos, isso não é da DBT ou do paciente com personalidade borderline, do paciente ter alguns comportamentos ali, recair ali quando tá perto da autoterapêutica. E a gente sabe que o borderline tem muita coisa em relação ao vínculo, né? Esse medo do abandono, isso pode acabar entrando nessa parte da sessão, para trabalhar mesmo esse fim aí que vai chegando. Eu acho que dentro dos estágios é basicamente isso. O que tem muito de diferente é essa parte do estágio 1 mesmo e do estágio 2 também, por exemplo, o TEBT é um protocolo dentro da DBT. E aí, a partir do estágio 3 e do 4, por isso eu disse geralmente nem precisa ser um terapeuta DBT para trabalhar essas coisas, que são mais questões do dia a dia mesmo. Aqui na fase 4, como a gente viu, prevenção de recaídas, trabalhar autoterapêutica e essa questão espiritual, que é nova aí na DBT, essa incompletude, como a Marcia chama. Eu acho que o que deve ficar para vocês é essa questão do vínculo, que ele é mais importante do que em qualquer outra abordagem, né? Que todas as fases elas têm muito protocolos de como e o que fazer, principalmente as fases iniciais ali. Então a DBT ela é muito de protocolo, muito de te mostrar como e quando fazer. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo ela consegue ser flexível. Aquele paciente que está na sua frente, que tem as características individuais dele, sabe? Eu acho que
que isso é muito legal, ao mesmo tempo que ela é muito protocolar, ela consegue ser flexível. Um dos grandes objetivos do nosso trabalho é chegar aqui na fase 4 com o paciente entendendo que ele pode sentir, que as emoções sinalizam algo para ele e para o outro, que as emoções que ele está sentindo sinaliza tanto para ele quanto para o outro. Porque são pacientes, gente, que por muito tempo eles não podiam sentir. E era muito insuportável sentir. E o nosso trabalho é mostrar justamente que a gente pode sentir e a gente vai sentir. O que a gente vai fazer com esse sentir é o que a gente vai trabalhar o tempo todo. E eu acho que é isso, as principais coisas que eu queria falar hoje para vocês sobre o atendimento individual em TBT. E espero que vocês tenham gostado, aproveitado a nossa aula, estejam aproveitando a nossa semana. Acho que já vai dar para ser com uma boa base de DBT daqui. Mas, como uma professora que eu tenho de DBT sempre fala, a DBT é para os fortes de coração. Então, se preparem também, é muito apaixonante, muito desafiante, mas vale muito a pena. Vale muito a pena pelos resultados que a gente entrega, por todas as coisas que a gente consegue melhorar mesmo na qualidade de vida do nosso paciente e oferecer essa vida que vale a pena ser vivida, que é uma coisa que a Marcia sempre fala pra gente, né, nas obras dela, que o nosso objetivo com o paciente é esse, porque quem tem uma vida que vale a pena ser vivida, não pensa em se matar. O paciente que pensa em se matar é porque ele tem uma vida muito difícil mesmo, uma vida que a gente não queria ter, que a gente não trocaria de lugar com esse paciente. Então, acolher que a vida dele é muito difícil mesmo e que faz sentido ele pensar em se matar. Porque faz, muitas vezes faz sentido. Mas é que a gente pode mudar isso. A gente pode construir juntos uma vida que vale a pena ser vivida e aí ele não vai ter mais sentido ter essa vontade. Então, é um trabalho de muita construção mesmo, de uma dupla caminhando para o mesmo objetivo. E é isso, pessoal.